Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 8 de novembro, não esqueçam, assim que abrir os olhos, vamos comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, comecem a invocar o nome do Senhor. Invoque, dependa desse nome. Amados irmãos e amadas irmãs, é só nesse nome. Se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, continue invocando aonde você estiver. Louvado seja Deus. Mas invoque com intrepidez, saindo lá dentro das entranhas, dentro do nosso ser. Ó Senhor Jesus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, estivermos sentindo o ardor do Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua revelação. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele vem nos mostrar em Ezequiel 18 ao 19, Hebreus 9, 1 ao 10, Salmos 106, 32 ao 48 e Provérbios 27, 10. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas, porque tudo vem pelo Espírito. E eu e vocês já temos esse Espírito todo inclusive dentro de nós. Louvado seja Deus. É aqui em Ezequiel 18, está falando sobre a responsabilidade pessoal de cada um de nós. E aqui, no 18, 4, ele diz, olha o que o Senhor diz. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Alma que pecar, essa morrerá. Ele está dizendo o povo de Israel. Mas aqui ele diz, falou isso. Mas quando chega aqui no 18, 23, ele diz uma pergunta assim. Ele assim, 21, ele assim, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto, justo, certamente viverá. Não será morto. Portanto, o Senhor estava dando oportunidade aos perversos, até hoje ele dá, né? Aos perversos de se converter. O 23 ele diz, acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não, desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Louvado a Deus. E no fim, no 18, 20, 32, ele diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém. Que Deus maravilhoso. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus, amados e amadas irmãs, está dando oportunidade a todas as pessoas do universo a se converter a Ele. Ou seja, a abrir o coração para que Ele possa reinar e dar vida a cada um de nós. Portanto, eu e vocês precisamos estar bem claros que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Que Deus maravilhoso. Aí depois que você lê a Bíblia, tem alguns pepitos da Bíblia muito bom para nós, então podemos continuar também hoje no alimento diário que traz muitas pepitas bem desfrutantes. E hoje, graças a Deus, segunda-feira, nós vamos começar a segunda semana. E o título é O Reino de Deus, a desconexão, aliás, da criação. Aqui hoje a leitura está bem desfrutada. Ele diz para mim, vocês, vários capítulos e versículos na leitura bíblica. É só ler. Lê com oração, claro, já lemos também, Colossenses 1, 16 a 17.
Nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam que tronos, sejam soberanias, que principades, que potestade. Tudo, amados e amadas irmãs, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não foi, lembre-se bem, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, tudo é em Cristo, porque ele é antes de todas as coisas. Louvado seja Deus. E o título hoje é Cristo é. Cristo continua sendo, ele é o ponto de conexão da criatura com o Criador. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos ficar mais em dúvida. Só há um ponto de conexão entre a criatura e o Criador. É o nosso Senhor. Aí aqui hoje a leitura está muito boa, vamos falar bem explicadinho sobre esse título aqui, que ele fala sobre o Bemote, o Leviatã, que eu e vocês temos dentro de nós, e aqui é falando sobre Jó, mas no parágrafo 2, ele diz assim: o autor do Evangelho de Mateus é o próprio Mateus, um publicano, um coletor de impostos da época, por causa da crueldade, avareza, o engano, olha, utilizado na cobrança de impostos. Os publicanos eram o quê? Classificados no mesmo nível dos pecadores, porque eles eram cruel, eles cobravam a mais. Está lá em Mateus, né, 9:10. Ainda assim, querido leitor, Jesus passou pela coletoria, disse a Mateus: segue-me. Ele então deixou tudo e o seguiu. Lembre-se bem, Mateus não questionou. Eu não sei se vou logo em casa, falar para minha mulher, para meus filhos, não. Ele não questionou. Jesus só disse: segue-me. Senhor Jesus, esse é um Deus maravilhoso. Aí aqui ele diz: nosso Senhor Jesus possui um magnetismo espiritual muito grande. Tá vendo? Apenas ele chamou, já Mateus ouviu e seguiu o Senhor. Ele exerce uma atração fantástica sobre todos, por isso nós o seguimos, graças a Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos seguir ao nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. No 3, tem uma frasinha que diz assim: Deus, falando sobre magnetismo, mas aqui ele diz assim, completando: Deus sabe usar cada pessoa de maneira apropriada. Esse é o nosso Deus. Ele sabe usar cada um de nós da maneira apropriada. Ele usou Mateus, um coletor, isso aqui é demais, um coletor de impostos, alguém ligado ao governo, alguém que tinha noção de autoridade e do funcionamento de um reino. Portanto, amados e amadas irmãs, por isso que ele sabe usar as pessoas adequadamente, do jeito dele. Esse é o nosso Senhor. Ele diz, o reino de Deus representa o domínio de Deus desde a eternidade passada, passando pelo tempo até a eternidade futura. O tempo se inicia a partir do primeiro versículo de Gênesis. Muito tempo se passou, talvez bilhões de anos, até nos surgirmos. Cremos que não estamos distante do encerramento desta era. Aqui já é uma advertência muito clara. Os sinais estão aí. Nós não estamos, o Senhor está às portas. Lembre-se bem. Hoje, quando eu acordei e vim para cá, para o auditório, 5h04, o sol já estava todo raiadozinho. Esse é mais um sinal que o Senhor está às portas. Ó Senhor Jesus. Aí diz, Deus, olha, encerrará o tempo quando chegar a nova Jerusalém. Amados, daí por diante haverá a eternidade futura, que durará para todo o sempre. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Senhor está voltando. Lembrem-se sempre, Ele é o único que pode nos conectar da criatura ao Criador. Louvado seja Deus.
São 7 parágrafos. E, ó Senhor Jesus, no quinto, isso aqui é demais, ele diz, antes de se iniciar o tempo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, só existia Deus. Deus estava ali em sua trindade divina. Os que muitos não creem na trindade divina, que está muito claro. Ele diz, o Pai, o Filho e o Espírito, e viviam em absoluta harmonia e felicidade. Lá em Provérbios, né? Você for dar uma olhadinha em Provérbio 8, 22, 30 ao 31, bem desfrutando. Leiam, se tiver um tempinho. Apesar de haver a trindade, há somente um Deus. Aqui não é 3 em 1, não. É 3 1. 3 em 1 é um objeto. Na minha época era um som que tinha chamado 3 em 1. Mas aqui é se referindo 3 1. Deus é um só, mas é 3. Isso é maravilhoso demais. Né? Em Gênesis, Deus é um só. Há 3. Olha, não há 3 deuses, tá vendo? Só um. Ó Senhor Jesus. E aqui no fim, no sexto, ele diz assim: no universo só existia Deus. Assim, tudo que ele criou proveu de si mesmo. Deus não dependeu de ninguém. É dele mesmo. Ele é a origem de toda a criação. Ele não precisou buscar material em nenhum lugar. Esse é o nosso Deus. Antes criou tudo do nada, por meio da sua própria palavra. Quando o primeiro capítulo de Gênesis fala sobre criar, usa o verbo em hebraico bara, que significa criar algo do nada, né? Apenas o Senhor falou. Do nada ele falou, começou a aparecer. Deus criou este universo do nada. Tudo partiu dele. Por isso, amados e amados irmãos, não podemos ficar mais em dúvida. Só existe um Deus. É 3-1. Lembre-se, não é 3 em 1. É 3-1. Só um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E não são separados. É 3-1. Lembre-se bem disso. Antes de começar a criar, Deus colocou Cristo como centro de toda a criação. Nós sabemos que está lá em Colossenses 1,16. Por isso, amados, Cristo é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. O termo subsistir em grego é suristan, que significa um ponto que une todas as partes em um todo. Cristo é o centro de conexão de todas as coisas que Deus criou. Louvado seja Deus. Oh, e nele tudo se torna um, tudo. Dessa forma, podemos entender que quando estiver conectado com Deus, por meio de Cristo, toda a criação está debaixo do reino de Deus, debaixo de sua autoridade, e tudo funcionará perfeitamente. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, esse nosso Deus é maravilhoso. Por isso que ele diz aqui, né? Deus sabe usar. Não podemos ficar em dúvida, amados e amadas irmãs. Deus, ele sabe usar cada pessoa de maneira apropriada. Porque, como falou aqui, ele não precisa de ninguém. No início, ele não precisava de ninguém para fazer as coisas. Saiu de si mesmo. Então, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos cooperar com o nosso Deus. Vamos pregar a sua palavra. Lembre-se, é através da palavra de Deus que eu e você, se pregarmos, com certeza ele vai usar cada pessoa apropriadamente, do jeito dele. Lembre-se bem disso. E isso é preciso eu e vocês sairmos para pregar a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Que o nosso Senhor possa ganhar mais o nosso coração. E lembrando, hoje, segunda-feira, não esqueçam, aonde estiver, invoque o nome do Senhor. Esse nome é quem pode nos dar todas as coisas. Porque é tudo, amados e amadas irmãs, não podemos ficar em dúvida. Tudo vem dele. Ou que eu queira ou não, vem dele. Então, vamos deixar esse Deus reinar, assim como falou meu amado Jorginho ontem. Vamos deixar esse Deus reinar dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. Sempre lembrando, ele é Deus e pode todas as coisas. Amém? Jesus é o Senhor. Sim